Tentar, antes de darmos início, eu sou nutricionista, sou professora lá da Faculdade de Nutrição da Unifal. Eu sou professora da área de nutrição clínica, né? Aquela que mexe com a parte de prescrição dietoterápica para algumas enfermidades. E também, durante o meu mestrado, meu doutorado e até mesmo lá na Unifal, eu ministro uma disciplina na área de fitoterapia e alimentos funcionais. Então, quero agradecer muito, né, ao professor Bruno, que idealizou esse curso, e agradecer a vocês também, né, pela presença, por estarmos juntos aqui. Espero que o conteúdo que vai ser abordado hoje seja interessante para vocês, né? Eu estruturei conversando um pouquinho, respondendo a pergunta, porque o tema de hoje é o que são os alimentos funcionais, né? Então, nós vamos tentar responder a essa pergunta, abordar um pouquinho a respeito da legislação vigente no Brasil, o que que fala sobre isso. É um tema que está na moda, mas que também a gente corre um certo risco, né? Porque existem muitas alegações aí, muitas pessoas que utilizam o termo de alimentos funcionais ou de propriedades terapêuticas de fitoterápicos, então as pessoas acreditam que por ser alimento ou por ser plantas, né, que não teria nenhum risco à saúde. Então, o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, fiscaliza, estabelece as normas, e é importante que nós, né, enquanto educadores, conheçamos essas questões legais para que nós possamos, de certa forma, usar com segurança, né, aplicar isso com segurança na nossa vida, mas também poder ser multiplicadores deste conhecimento, que eu acho que é o grande objetivo desse curso, é isso, né? A cada conteúdo que aqui é ministrado, nós formamos uma rede, nós formamos uma teia, e vocês passam a ser agentes, né, multiplicadores desse conhecimento que está sendo repassado aqui. Então, são conteúdos muito interessantes, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem também da aula de hoje. Então, eu vou trabalhar um pouquinho, né? A aula de hoje vai estar estruturada numa parte introdutória, com definições, com os aspectos legais, e mais no final eu venho trazer para vocês quais são os alimentos, como que a gente pode utilizar, né? Quais são os benefícios disso para a nossa saúde, tá bom? Então, eu espero que ao final da minha apresentação vocês possam participar bastante, tirar dúvidas, né? Se eu souber responder, espero que sim, que a gente possa fazer essa troca de experiência. Isso é muito importante para nós. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com os slides para que fique melhor. Eu não vou conseguir mais acompanhar o chat, né? Então, peço para o Igor, que vai estar nos auxiliando, se tiver algum problema, Igor, que você use o microfone para me comunicar, por favor. Cris, está apresentando sim, só que seu microfone está mutado. Obrigada, Igor. Agora está tudo ok? Tudo ok. Então vamos lá. Quando a gente olha assim para essa imagem, né? Eu gosto de dar aula conversando, trocando ideias. Infelizmente aqui não é possível a gente fazer isso, mas ao final a gente vai poder fazer. Então, eu queria que vocês fossem respondendo aí, né? Vendo essa imagem e essa pergunta, o que são alimentos funcionais? Né? Vocês já ouviram falar sobre esse tema? Vocês têm ideia do que seria? Então, antes da gente responder essa pergunta, né?
verificar qual seria a resposta, qual que é o papel desses alimentos na nossa vida, eu queria que nós refletíssemos um pouquinho sobre outros aspectos da nossa alimentação. Tenho certeza que os outros professores que estiveram aqui já conversaram, já levaram vocês a uma reflexão a respeito da alimentação, desse tema tão importante para a promoção, para a manutenção da nossa saúde, né? Mas quando a gente observa isso, é importante a gente lembrar, né, que a alimentação, os alimentos, eles são como combustíveis para o bem-estar do ser humano. Então, a nutrição seria o quê? Quando a gente fala em nutrição, é um processo biológico em que os organismos vivos, aí, tanto seres humanos, animais, plantas, né, por meio, aí no caso dos animais e o homem, por meio da ingestão de alimentos, nós absorvemos nutrientes, substâncias necessárias para os nossos processos vitais. Então, pensando dessa forma, o nosso corpo, ele não seria capaz de funcionar de maneira adequada se nós não fornecêssemos para ele esse combustível tão importante que são os nutrientes presentes nos alimentos. Se isso é importante, então, se nós precisamos da alimentação como combustível para o nosso bem-estar, né, para a promoção da saúde, para que a gente se sinta bem, aí uma outra questão que a gente deve pensar, como que nós escolhemos aquilo que comemos? Então, vocês podem ver que aqui tem um prato vazio, né? Aqui tem um prato típico da população brasileira, arroz, feijão, os vegetais, uma fonte proteica. Aqui um bolo, né? Tem a questão de pessoas que optam, né? Os vegetarianos, que não comem carne, tem os salgadinhos, as comidas orientais, né? Aqui, comida chinesa, comida japonesa, aqui. E olha só, essa mulher com um prato bem atípico, se nós formos pensar, né? Então, com certeza, todos esses daqui geraram uma condição assim, que delícia. Essa daqui talvez nem tanto, né? Então, por que que para uns isso é tão apetitoso e para outros não? Então, é importante a gente pensar nisso. Pensar o quê? Que a nossa condição, né, a gente chama condição onívora do homem. Por que esse termo, né? Então, isso quer dizer que o nosso organismo, ele está preparado para ingerir alimentos tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, por isso que o ser humano, ele recebe essa classificação de um ser onívoro, né? E aí, respondendo aquela questão anterior do slide anterior, né? Como escolhemos o que comemos? Então, nós percebemos que temos muitos fatores que interferem nessas escolhas, né? Então, temos aqui as variáveis relacionadas aos alimentos, né? O preço, o sabor. Quantas pessoas falam assim, eu gosto muito disso, isso aqui eu odeio, não gosto. A variedade, o valor nutricional, muitas pessoas optam por isso. Eu vou comer alface porque precisa, eu não gosto de alface, mas eu vou comer. A aparência, a higiene. Mas, por outro lado, nós temos outros aspectos que nós falamos assim, que são relacionados ao indivíduo e que também determinam as nossas escolhas, né? Então, são determinantes biológicos, como, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mulheres grávidas que comiam, que tinham vontade de comer tijolo, de comer terra, né? Então, a gente pensa assim, mas como isso pode acontecer? Isso é uma determinante biológica, porque ela tem uma carência tão grande de ferro que ela tem vontade de comer algo que está ali acessível, que é a fonte desse nutriente. Temos aspectos socioculturais, então, em cada uma das regiões do Brasil que nós temos aí, nós temos os chamados pratos típicos, né? Então, fazem parte, não, os alimentos, a alimentação, como parte da cultura, como
parte integrante da sociedade, dos valores, né? Questões antropológicas, questões econômicas, questões psicológicas. Então, quando a gente começa a pensar nesses aspectos, nós percebemos que aquilo que compõe a nossa alimentação, ela é o resultado de diferentes fatores, né? De muitas variáveis aí, como nós estamos vendo, que vão determinar aquilo que comemos. E apesar de vocês já terem visto na primeira aula, acredito, né? Se não me falha a memória com o professor Bruno, as questões do guia alimentar, para a população brasileira, muitas vezes, né, a nossa alimentação é monótona, ela é pouco variada, ela é restrita, em função de uma série desses fatores. Então, por exemplo, tem gente que todos os dias come pão com manteiga, café com leite no café da manhã, aí no almoço, arroz, feijão, uma fonte proteica, uma verdura. Lanche da tarde, pão com manteiga e café com leite também. No jantar, repete o almoço, né? Então, assim, por que nós temos tanta resistência? Por que a nossa alimentação, às vezes, ela não é tão variada? Então, é importante, antes que nós possamos refletir sobre o tema da aula de hoje, sobre a funcionalidade dos alimentos, é importante que a gente também faça uma reflexão sobre essa nossa condição da alimentação. Nós sabemos, né, que a questão da alimentação ela é algo extremamente complexa nos tempos atuais. Sabemos que muitos brasileiros não têm o básico para comer, né? Então, essa é uma questão impactante. Se nós já temos algo que possa nos nutrir, que a gente tenha disponível para alimentação, isso já é um grande avanço, né? Mas diante disso, é importante a gente dar um passo além, né? Ver aquilo que pode também nos auxiliar. Bom, então vamos começar a responder essa pergunta, né? Sobre o que são os alimentos funcionais. Esse termo, ele surgiu num passado recente, né? Em 1980, ele surgiu pela primeira vez no Japão, essa expressão alimentos funcionais. Por que eles se debruçaram sobre este tema? Porque eles perceberam que a população japonesa, ela é longeva, ou seja, ela vive, né, os japoneses, os orientais de maneira geral, os povos asiáticos, eles vivem muitos anos. Então, eles queriam introduzir algo na vida das pessoas daquele país, que tem uma expectativa de vida muito ampla, que reduzisse as doenças, né, que reduzisse as comorbidades, para que isso não impactasse tanto com gastos com saúde pública. Então, os alimentos funcionais, ele surgiu, né, com esse objetivo, no sentido de promover saúde, de prevenir doenças, para que este povo, essas pessoas, né, essa população japonesa, que já tem aí uma expectativa de vida longa, pudesse viver muitos anos sem sobrecarregar o sistema de saúde pública daquele país. Então, o Japão ele foi pioneiro, né, no processo de regulamentação dos alimentos funcionais. Quando vocês forem pesquisar sobre isso, vocês vão podem encontrar, né, com o nome de FOSHU, esse nome aqui, olha, que é uma abreviação do inglês, né, que é Foods for Specified Health Foods, ou seja, alimentos para uso de finalidades de saúde, né? Então, essa consideração que a gente precisa fazer, ela é muito importante. Os alimentos funcionais, eles são considerados importantes para a condição de bem-estar, mas o Guia Alimentar para a População Brasileira, lá do Ministério da Saúde, ele recomenda o quê? O estímulo à prática de atividade física regular, a adoção de uma dieta variada e equilibrada e alerta para não se mitificar os componentes funcionais dos alimentos. O que isso aqui está querendo dizer para a gente? Porque tem pessoas que acham que existe uma mágica por trás dos alimentos funcionais.
né? Eu posso fumar, eu posso consumir bebida alcoólica em excesso, eu posso estar com excesso de gordura corporal, ser sedentário, mas se eu for ali e comer tal alimento, né, ou tal cápsula, ou tal suplemento, isso vai resolver todos os meus problemas. Então, não é isso, né? Não é essa função desses alimentos funcionais. A gente vai ver que não é só alimento, mas também nutrientes e não nutrientes, que são regulamentados pela Agência de Vigilância Sanitária, né, do Brasil. Então, o Ministério da Saúde quer deixar bem claro para nós, com essa consideração, que não existe mágica. Ele é um componente a mais que, junto com essa prática de atividade física, junto com uma alimentação equilibrada, variada, ele vai nos ajudar, né, nessa condição de bem-estar, na melhora da nossa condição de saúde, na prevenção de algumas doenças. Tá certo? Bom, então, nós temos a American Dietetic Association, que é um órgão americano, né, que estabelece aí, junto com o Códex Alimentares e outros órgãos, né, a Organização Mundial de Saúde, eles trazem para nós os estudos, as consolidações dos estudos sobre assuntos importantes em saúde. Então, a ADA, ela alerta para isso, né? Para que a gente entenda que todos os alimentos, de uma certa forma, eles são funcionais, porque eles exercem um papel fisiológico. Então, se eu como um arroz, por exemplo, o arroz ali, ele vai me fornecer carboidrato, vai fornecer energia para as minhas células, né? Então, ele vai desempenhar esse papel. Vai sustentar crescimento, vai manter, reparar os processos vitais. Então, aquilo que a gente falou lá no comecinho, essa interação, né, do homem com o alimento vai promover saúde, vai promover bem-estar, né? No entanto, o que eles ressaltam? Que os alimentos com alegação de propriedades funcionais, eles vão além, né? Eles têm algo a mais que nós vamos ver no final dessa aula e que é muito interessante. Então, eles fornecem para nós alguns benefícios adicionais à saúde. Então, além de fornecer energia, de fornecer esses nutrientes, eles podem ter alguns componentes que, agindo no nosso organismo, podem reduzir o risco de doenças e promover uma saúde melhor, né? Então, a discussão e o estabelecimento das diretrizes no Brasil aconteceu em 1999, né? Então, nós temos aqui, olha, e é muito interessante a gente aprofundar, né, nos estudos. Só conectar aqui, pessoal. Então, de acordo com essa resolução, foi a primeira, né, número 18. Aliás, nós tivemos umas outras, tem a 16, que a gente vai ver daqui a pouquinho. De 30 de abril, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Anvisa, nós temos aqui a definição de alimento funcional. Então, não tem um conceito, né? No Brasil, a gente não tem conceito de alimento funcional, mas uma alegação. Então, ela define para nós, por meio dessa resolução, que todo alimento ou ingrediente, tá? Isso aqui vai ser muito importante para a questão da rotulagem e comercialização de alimentos com alegação funcional. Então, nós temos vários aí, né? Iogurtes, manteigas, enfim, margarinas, né? E outros compostos, né, outros componentes alimentares com essa alegação. Então, a Anvisa, ela vem regulamentar, né? E ela vai definir isso, que todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, né, de fornecer aí micronutrientes, vitaminas, minerais, carboidrato, lipídios, quando consumidos como parte da dieta usual, então sozinho ele não faz mágica, ele pode produzir efeitos metabólicos e fisiológicos benéficos à saúde. No entanto, ele deve ser seguro para consumo sem supervisão médica.
Então, quando eu faço uso de um alimento funcional ou de um componente funcional, com alegação funcional, eu não preciso de ter um monitoramento médico, tá? Então, aí a gente entraria em outros aspectos de prescrição e de utilização, como, por exemplo, os nutracêuticos, os farmaconutrientes, que seriam outras condições aí. Então, para evitar, né, que o consumidor ele seja confundido com uma nomenclatura e alegações de propriedades funcionais, porque a gente sabe que o mercado às vezes abusa das terminologias, né, para que o consumidor não tenha ideia do que está acontecendo ali ou do que tem ali e que não sejam comprovadas cientificamente. O Códex Alimentares e a legislação de vários países estabeleceram as condições, as diretrizes para regulamentar a utilização, bem como as condições dos registros desses alimentos com alegação de propriedade funcional. Então, se vocês entrarem lá no site do Ministério da Saúde, eu deixei ao final dessa apresentação aqui, né, o endereço, e digitar lá alimentos funcionais, vocês vão ver que tem várias portarias, várias resoluções, várias normas técnicas que estabelecem todos os critérios para que o alimento receba essa alegação, né, de um alimento funcional, para que ele seja comercializado. Então, tem várias notícias, inclusive tem uma lá agora de 2021, de uma empresa que foi multada, né, pela Agência de Vigilância Sanitária, foi fechada. Por quê? Porque ela comercializava vários produtos com a rotulagem de alimentos funcionais, sendo que ali não havia, em alguns dos produtos, essa comprovação científica. Então, existe todo um processo, né, de alegação, de estudo, de ensaio clínico, de comprovação por meio de estudos científicos, para que realmente um alimento ele seja considerado com essa alegação funcional. Então, essa legislação brasileira, ela divide os alimentos funcionais em duas classes, né? Uma, que é a alegação de propriedade funcional, então, ela vai referir aí ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou o não nutriente desempenha em diversas funções do organismo. A gente vai entender isso melhor quando eu estiver falando sobre os alimentos, né? E a alegação de propriedade de saúde. Então, implica a existência de uma relação entre o alimento, o ingrediente, a doença ou condição relacionada à saúde. Vou explicar um pouquinho para vocês entenderem. Por exemplo, quando eu aumento a ingestão de fibras, nós vamos falar dela lá, eu melhoro o funcionamento do meu intestino. Aí, quando eu uso o ômega 3, que é um outro componente que tem alegação funcional e faz parte da lista da Anvisa, ele tem uma relação com a prevenção de aumento dos níveis de triglicéridos, modulação da inflamação, né? Então, por isso que a legislação brasileira, ela vai fazer essa diferença na classificação. Mas tanto aqueles com propriedade funcional, quanto aqueles com propriedade de saúde, eles estão dentro dessa classe de alimentos funcionais. E aqui eu trago para vocês as primeiras diretrizes básicas, né, que a partir delas que foram depois desenvolvidas todas as normas técnicas, outras resoluções que vão amparar de modo legal a regulamentação dos alimentos funcionais. Tá? Então, nós temos a resolução 16 de 99, todas elas aqui de 1999. Então, ela trata de procedimento para registro de alimentos ou novos ingredientes. Então, se você quer produzir um alimento funcional e quer comercializar isso, você precisa, né, de estar dentro daquilo que diz nessa resolução. A 17 de 99 é uma que regulamenta a avaliação de risco e segurança. Tem essa portaria 398 e a resolução 18 de 99, ela traz para nós as diretrizes básicas, né, para análise, para comprovação de alegação de propriedade funcional. Então, quais são os estudos que precisam ter, né, estudos de que aquele alimento ou componente
ele tem uma propriedade funcional, que ele não causa risco à saúde, que ele não traz prejuízos. Então, temos aí uma série de estudos que precisam acontecer antes, né, de que algum alimento ele tenha essa alegação. E a 19 de 99, que são os procedimentos para registro dos alimentos com alegação de propriedades funcionais. Então, eu desenvolvi um produto, segui todas as normas dessas outras resoluções anteriores, quero fazer a rotulagem, então eu preciso fazer isso via a Anvisa, né? Então também temos os procedimentos a serem seguidos aí. Então não é algo que nós podemos tirar da cabeça, né? Uma pessoa às vezes chega na rua aí, você vê, né? O homem da mala. Então ele tem de tudo, ele tem um pó para isso, um pó para aquilo, enfim, vários produtos que são comercializados e que podem oferecer risco, porque ele não está sujeito, né, a essas regulamentações. Então, a agência do Ministério da Saúde, ela tem essa responsabilidade, né, de regulamentar, de fiscalizar, de oferecer segurança, né, para que aquilo que chegue até nós seja realmente seguro. Bom, então eu vou trazer para vocês aqui, depois nós vamos trabalhar alguns desses alimentos, esses componentes nos alimentos ali na frente, né? A lista de componentes com alegação funcional aprovada pela Anvisa em 2019. O que acontece? Tanto com alimentos funcionais quanto com os fitoterápicos, né? Que são aqueles medicamentos produzidos com plantas medicinais, como existe vários estudos que precisam ser feitos, né? E esses estudos, eles são desenvolvidos para ver se aquilo ali realmente é eficiente para tratar aquilo que ele se propõe, se ele é seguro, qual que é a dose, né? Então, assim, é algo demorado. E à medida que vão sendo desenvolvidos estudos com esses produtos, se chega à conclusão de que um componente que não estava nessa lista, olha, agora nós já temos estudos suficientes, né, de segurança, de eficácia, para que a gente possa considerar esse componente também como um alimento funcional, né? Então, por isso que periodicamente essas listas, tanto de alimentos funcionais quanto de fitoterápicos, elas são atualizadas. Periodicamente, sim, mas não é tão rápido, né? Demora um pouquinho. Então, a última atualização que a gente teve dessa lista de componentes alimentares funcionais foi no ano de 2019, e ela trata desses componentes que eu vou falar para vocês. Então, o primeiro que traz lá é o EPA e o DHA. São frações lipídicas que compõem aí os ácidos graxos ômega 3. E o que os estudos mostraram? Então, o que a alegação da Anvisa traz para nós? Que o consumo de ácidos graxos ômega 3, ele auxilia na manutenção de níveis saudáveis dos triglicerídeos, desde que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Vocês vão ver que todos os componentes, ele vai vir com essa consideração. Então, assim, aquilo que eu falei lá no começo, né? Não adianta a gente achar que tem uma fórmula mágica. Então, tem pessoas que acreditam nisso. Eu vou ter um casamento daqui a 3 meses da minha irmã, da minha filha, eu comprei o vestido já. Eu visto 54, mas o meu vestido é 46. Então, daqui a 3 meses eu tenho que entrar naquele vestido. Achando que tem uma fórmula mágica. E muitas pessoas, né, têm sido enganadas por fórmulas, por coisas, né, que prometem essas condições mágicas, e não é isso. Então, é preciso que eu entenda que todos esses componentes, todos esses alimentos que nós vamos falar, que já tem essa alegação de um alimento funcional, ele não tem esse papel mágico, ele sozinho não vai fazer milagre, né? Então, a gente chama de um componente coadjuvante, né? Então, se eu estou com os meus níveis de triglicérides alto, e triglicérides, normalmente ele aumenta porque a gente come carboidrato demais, né? Então, não adianta eu continuar comendo muito carboidrato,
comendo doce, e aí eu vou não fazendo atividade física, não procurando controlar o meu peso corporal, né? E vou tomar ômega 3, que vai resolver meus níveis de triglicéridos. Então, é preciso entender que não existe, né, o que a Anvisa chama de mitificação, né, da gente achar que ele tem esse papel mágico, tá bom? Então, o ômega 3, ele encabeça essa lista da Anvisa. Os estudos mostram, né, que associado a essa condição de hábitos alimentares saudáveis, de alimentação equilibrada, ele sim tem efeitos sobre redução dos triglicéridos. Vários estudos, não está aqui na Anvisa, mas já nos garante a funcionalidade dele como um anti-inflamatório. Então, aí nós podemos empregá-lo em várias condições inflamatórias. A gente tem visto efeitos sobre isso, tá? Então, essa alegação padronizada, ela está autorizada para uso em suplementos que tenha o ômega 3 derivado de quê? De óleo de peixe, óleo de krill, que é um micro camarãozinho pequenininho das águas geladas, ou óleo da microalga Xylox triumphs. Nome muito difícil, dá até um trava-língua, né? Por que ele traz isso? Ah, mas eu já ouvi falar que tem outros alimentos, inclusive de origem vegetal, né, sem ser essa microalga, que é fonte de ômega 3. Então, esses ômega 3 dessas outras fontes, como por exemplo a linhaça, não é bom? Por que a Anvisa traz assim? É porque ela estudou e teve todos os estudos, né, de coorte, ensaios clínicos, ensaios com animais, então todo aquele processo de análise que ela prevê lá nas suas resoluções foram conclusivos para eles. Não quer dizer, por exemplo, que o ômega 3 presente na linhaça ele não seja bom. Ele não está aqui, a linhaça não está aqui, porque os estudos ainda não foram conclusivos, mas aí pode ser que daqui a um tempo, com o volume de estudo que se tem com esse alimento, ele passe a integrar, tá? Um outro componente com alegação padronizada e que a gente pode agora, respaldado na lei, né, nas resoluções, dizer que ele é um componente funcional, é o licopeno. Então, nós vamos ver todos esses aqui ali na frente, com exemplo dos alimentos, com quantidade, né? Como a gente pode introduzir isso na nossa alimentação diária. Então, a principal função do licopeno é a ação antioxidante. Então, ele combate radicais livres, né? Ele protege as nossas células contra os radicais livres. E nós sabemos que muitas enfermidades, que muitas doenças, elas são causadas por esse aumento dos níveis de radicais livres. Então, quando você consome licopeno, ele vai fazer uma varredura, ele vai diminuir os níveis desses radicais livres, e ele tem mostrado efeito sobre várias condições de saúde, né? Então, o consumo também, todos vão vir associado à alimentação equilibrada, hábitos de vida saudável, e até o momento, a alegação padronizada está autorizada somente para uso em suplementos contendo licopeno extraído do tomate ou licopeno sintético. Então, são as fontes já aprovadas pela Anvisa, né, quanto à segurança do uso. Mas nós vamos ver que outros alimentos também são fontes de licopeno, como a melancia, como a goiaba, como aí vai, né, o tomate na forma de molho. Então, nós vamos discutir isso já já. Um outro componente é a luteína, que ela também tem ação antioxidante, protege as células, né, contra os radicais livres. A zeaxantina, que também tem essa ação, protegendo contra os radicais livres. As fibras alimentares, olha que legal, então nós vamos ver aqui, a partir de agora, muitos alimentos, muitos tipos de fibras alimentares que já estão regulamentados pelo Ministério da Saúde como componente funcional, né? Que além de ter um papel de estrutura do alimento, ela vai desempenhar aí um papel fisiológico e de saúde para cada um de nós. Então, as fibras alimentares,
o principal papel delas é auxiliar o funcionamento do intestino, mas não é só esse. Dentro desse funcionamento do intestino, nós vamos ver outros aspectos muito importantes. Então, um alimento, para que ele possa ser considerado, para que ele possa ter a ligação de um alimento funcional, por ser rico em fibra, uma porção do produto, ele tem que fornecer no mínimo 2,5 gramas de fibras, tá? Então, vamos supor, um pão de forma integral, para ele ser considerado funcional, em uma fatia, que seria o equivalente a uma porção, tem que ter 2,5 gramas de fibra. Então, é muita fibra, isso não é pouca não, viu, gente? E aí, quando apresentada isolada, então nós temos aqui vários tipos de fibras alimentares que nós vamos citar agora, que pode ser consumida na forma de cápsula, tabletes, comprimidos, na forma de pó, né? Então, tudo isso também é autorizado pela Anvisa como componente funcional, só que nesses casos, em função da concentração de fibra ela ser bastante alta, tem que vir escrito no rótulo, né, que o consumo deste produto tem que ser acompanhado com a ingestão adequada de líquidos, porque senão a gente vai ter o efeito reverso daquilo que se quer. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de fibras alimentares. Um deles é a beta-glucana. Beta-glucana é uma fração de fibra que está presente tanto no farelo de aveia, na aveia em flocos e na farinha de aveia. A concentração maior da beta-glucana é no farelo de aveia. Então, essa fração, essa fibra alimentar, ela tem vários estudos, e aí eu falo para vocês que eu uso isso na minha prática clínica para auxiliar na redução do colesterol. Então, lógico, né? Associada a uma alimentação equilibrada, controlando gorduras saturadas, orientando a ter hábitos de vida saudável, prática de atividade física regular, mas o que a gente percebe? Que a utilização do farelo de aveia, 2 colheres de sopa, 2 vezes ao dia, em 3 meses, associado a essas outras condições, se não for um problema de síntese endógena de colesterol, a gente consegue normalizar os níveis de colesterol das pessoas. Então, comprovando essa alegação que o Ministério da Saúde traz para nós. Um outro tipo de fibra são as destrinas resistentes, né? São fibras alimentares que derivadas do amido, uma porção do amido que não é digerida no nosso intestino e ela fica ali, chamado amido resistente, né? E esse amido resistente, ele tem um papel funcional muito bom, muito interessante, porque além dele ter essa função da fibra alimentar, de melhorar o funcionamento do intestino, quando o amido resistente chega lá no intestino grosso, que tem lá as nossas bactérias colônicas, né, e a gente vai falar sobre os pró e prebióticos também, porque eles também têm alegação funcional, esses micro-organismos, essas bactérias, elas vão hidrolisar esse amido e produzir um ácido graxo de cadeia curta que no nosso organismo vai ser absorvido e vai ter um efeito fantástico, por exemplo, na modulação da inflamação, diminuição do estresse. Então, assim, ela tem, né, realmente aí estudos que nos comprovam esse efeito. Da mesma forma que as fibras, de maneira geral, para um alimento, ele ter essa alegação de um alimento funcional contendo amido resistente, na porção ele tem que fornecer no mínimo 2,5 gramas. O fós e a inulina são as 2 próximas fibras solúveis, né, que eu vou falar com vocês aqui. Elas são fibras solúveis, fibras alimentares, né, o conceito geral de fibra. Então, são substâncias presentes nos alimentos que a gente não consegue digerir nem absorver. Então, ela passa pelo nosso trato digestório, né? Então, são estruturas ali que nós não temos enzimas, não tem absorção de fibra, mas ela vai ter esse efeito. E no caso do fós e da inulina, ele vai ter um efeito de pré-biótico. O que seria isso? É como se fosse o alimento para as bactérias colônicas benéficas,
né? Equilibrando a flora intestinal, equilibrando a microbiota intestinal. Então, nós vamos ter vários benefícios, isso hoje, né, é tido como alvo de muitos estudos, os benefícios que nós temos aí, que a gente fala até do eixo cérebro-intestino, e que sozinho também não é mágico, todos esses aqui. A goma-guar também é uma fibra solúvel, também vai ter esse papel como probiótico. Tanto a goma-guar quanto a beta-glucana, gente, elas têm assim, a propriedade também de melhorar a consistência das fezes, né? Então, nós dividimos as fibras em solúveis e solúveis, e essas solúveis, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa com constipação intestinal, a gente faz toda a modificação, né, de hábitos de vida, da alimentação, e coloca como coadjuvante a goma-guar ou a beta-glucana com uma quantidade de água adequada, porque fibra sem água não funciona, tá? Então não adianta você tomar fibra sem beber a água em quantidade adequada. Qual que é a quantidade de água adequada para nós adultos? Então vocês anotem aí. 35 ml por quilo de peso, se você não é obeso e nem desnutrido e nem está desidratado, tá? Então, você pega 35 vezes o seu peso, né? Aí divide por 1.000, para você achar em litros. Então, é a quantidade de água, de líquidos, né? Na verdade, não é só de água, mas de líquidos que nós precisamos para manter uma condição de hidratação. E a gente percebe que as pessoas não têm o hábito de tomar água, né? Ou não tomam a quantidade necessária. A água é fundamental. Ela não está aqui como um componente funcional, né? Mas ela é a base para o funcionamento normal do nosso organismo. Então, é muito importante isso. Depois nós vamos ter aqui a inulina. Então, só fechando a questão da goma-guar. Quando você consome a goma-guar junto com a quantidade adequada de água, ela se combina com essa água e faz com que a consistência das nossas fezes fiquem mais amolecidas. Então, é uma ferramenta importante para a gente tratar pessoas que têm constipação intestinal. E o preço é bastante acessível, né? Assim, comparativamente. A inulina, como o FOS, também é uma fibra solúvel, considerado como prebiótico, e vai ter todos aqueles efeitos benéficos que eu falei para vocês, de manter o equilíbrio da nossa flora intestinal. Por quê? Porque lá no nosso intestino, nós temos micro-organismos benéficos e micro-organismos patógenos. Qual que vai crescer mais? Depende da minha alimentação, depende de uma série de fatores do nosso hábito de vida, e se aqueles micro-organismos patógenos crescem mais do que a esses benéficos, isso pode estar associado com várias doenças, tá? Principalmente doenças intestinais, como a síndrome do intestino curto, doença retocolite, né? Doenças inflamatórias ali, as colites como um todo, então, por isso que é importante. Então, essa alegação de um alimento funcional, por ele ter inulina, esse alimento só vai receber essa alegação se fornecer também no mínimo 2,5 gramas. E a recomendação mínima diária para os efeitos benéficos é de 5 gramas de inulina. Um outro exemplo aqui, nós temos a lactulose, né? Auxilia também no funcionamento do intestino, e a quantidade que ela tem que estar presente para ter essa ligação de funcionalidade seria de 3 gramas. Polidestrose, ela também auxilia, né, no funcionamento intestinal. O psyllium é uma fibra alimentar que auxilia na redução da absorção de gordura. Então, assim como a beta-glucana, que nós falamos do farelo de aveia, a gente pode também utilizar o psyllium quando a gente precisa reduzir a quantidade de gordura, né? Para, por exemplo, controlar níveis de colesterol, ou até no caso de pessoas com tratamento de redução de peso, que a gente precisa de diminuir a quantidade de gordura absorvida, então a gente
utiliza o psyllium junto com a alimentação equilibrada, junto com hábitos de vida saudáveis, né? Não como uma fórmula mágica, o psyllium. A quitosana também vai ter esse efeito na redução de absorção de gordura. Ela é extraída da carcaça de crustáceos, né? E aí, para que ela tenha essa ligação funcional, a quantidade tem que ser de 3 gramas. O fitoesterol, esse fitoesterol, ele tem uma estrutura muito interessante. Por quê? Porque quando chega no intestino, ele se complexa com o colesterol, impedindo que o colesterol seja absorvido. O colesterol e outras gorduras. A gente sabe o quê? Que 80% do total de colesterol que a gente tem no sangue não é da dieta, né? Ele é produzido de maneira endógena, ele é produzido pelo nosso organismo. Mas se a gente consegue reduzir a quantidade de absorção de colesterol dietético e de gordura saturada, vai faltar um pouco de matéria-prima, né, para esse colesterol. E aí, uma outra coisa interessante é que ocorre um ciclo, né? Então, por exemplo, no processo digestivo, a gente libera a bile lá no intestino. Aí ela faz todo o papel de emulsificação ali da fração gordurosa, forma as micelas para acontecer a digestão e é reabsorvida, né? E grande parte da absorção dessa bile é de colesterol que vai ser utilizado depois, que vai cair na nossa corrente sanguínea. Então, se a gente usa, por exemplo, o fitosterol, a beta-glucana, a gente impede que essa bile seja reabsorvida e aí para o fígado sintetizar nova bile, ele tem que tirar colesterol do sangue. Então, esse é um dos mecanismos, né, pelo qual o fitosterol e beta-glucana auxilia na redução dos níveis de colesterol sério. Existia uma margarina que era muito cara, que ela chamava Tantantan Proactive, né, porque ela tinha na sua composição fitosterol. Mas enquanto assim, a mesma marca dessa margarina custava R$7, 500 gramas, essa com fitosterol, 250 gramas custava 15, 16 reais. Então, esse é um problema que às vezes a gente enfrenta, né? Desses alimentos ou desses produtos que tenham aí esses componentes funcionais, de ter um preço elevado e ser pouco acessível à população, né? No sentido de ingredientes. No sentido de alimento, a gente vai ver que não, que é possível, né, a gente fazer esse consumo. Bom, e o último componente da lista atualizada da Anvisa é a proteína de soja. Então, o que eles trazem para nós? Que o consumo diário de 25 gramas de proteína de soja pode ajudar a reduzir o colesterol também. Então, obviamente, associado a essa condição de alimentação equilibrada e hábitos de vida saudável. Essa é a lista de componentes que podem estar presentes em alimentos ou produtos, né, para ser comercializado com essa alegação de alimento funcional. Bom, mas apesar desses componentes, dessas listas, né, que a Anvisa traz para nós com a alegação funcional, nós temos muitos outros estudos que vão apontar a importância dos compostos bioativos, né? Na promoção da saúde, no controle das doenças. Então, o que é um composto bioativo? Na verdade, o composto bioativo, eles são as substâncias presentes ali e em outros alimentos que nós vamos ver agora, que vai no nosso organismo, por exemplo, fazer uma regulação hormonal, interferir no metabolismo carcinogênico, então pode interromper ali o processo de evolução de um câncer, pode modular a nossa resposta inflamatória, nós vamos ver ali vários componentes alimentares que fazem isso. Aumentar o nosso ciclo celular, aumentando com isso o metabolismo, levando células cancerígenas à morte, que nós chamamos de apoptose, reparando o nosso DNA. Então, poderia ser interessante aí, né, juntamente com a diferenciação celular, interrompendo ou lentificando o processo de envelhecimento. Né? Então, a utilização dos compostos bioativos tem sido muito explorada, tem sido muito estudada, porque a gente tem tido aí
essas verificações científicas que nos permitem, né, perceber esses efeitos tão benéficos à saúde. Então, esse quadrinho aqui, ele traz a gente, né, ingredientes com propriedades funcionais. Nós já vimos a fibra alimentar, alguns aminoácidos, as bactérias lácticas, que nós chamamos de probióticos, alguns fitoquímicos, né, a colina, alguns minerais, ácidos graxos polissaturados, a gente já viu aqui, componentes antioxidantes. Então, essas substâncias, quando elas ingeridas, elas vão desempenhar aqueles papéis benéficos no nosso organismo, né? Auxiliando aí em várias funções. Aqui algumas classes, então quando vocês olham para esse esquemazinho, o que chama a atenção da gente? Se vocês pudessem abrir o microfone e falar, não são as cores, né? Então os fitoquímicos, que é o nome que a gente dá para esses compostos bioativos dos alimentos, eles estão destacados aqui pelas cores, algo bem colorido, né? Com exceção aqui dos compostos organosulfurados e os nitrogenados, que às vezes não são tão coloridos, mas que também têm essa propriedade, essa ação que a gente espera, né? Então, vejam bem, alimentos coloridos, eles têm a presença em maior concentração de compostos bioativos. Então, aqui as frutas, os vegetais, as oleaginosas, né? Por isso que ali na lista da Anvisa nas recomendações, nas regulamentações, ela vem sempre trazendo isso para a gente. Uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada. Então, quanto mais variada for a minha alimentação, quanto mais diferente for os alimentos que eu consumo ao longo do dia, mais rica será a minha alimentação em relação à presença de compostos bioativos, em relação à presença, né, desses fitoquímicos. Então, a primeira classe que nós vemos e que é a mais comum são chamados carotenoides. O que são esses carotenoides? São os pigmentos presentes em plantas, responsáveis pela produção de energia. Então, esses compostos bioativos, eles vão ter um papel nas plantas. E quando a gente consome, ele vai ter um papel em nós, né? Então, eles são pigmentos vegetais lipossolúveis, coloridos e brilhantes, né, que quando nós consumimos por meio de frutas e vegetais, eles atuam principalmente como antioxidantes. Então, aquele esqueminha dos compostos bioativos que eu mostrei para vocês agorinha, né, aquilo tudo vai acontecer porque essas classes, esses compostos que estão presentes ali nos alimentos e nas frutas, eles vão desempenhar essa função antioxidante no nosso organismo. E aí, o que os estudos mostram? Que essa função antioxidante dos carotenoides, eles podem reduzir risco de câncer, né? Aumentar a nossa resposta imunológica, trazer benefícios adicionais à nossa saúde. Por isso que eles são aí classificados como alimentos funcionais. Então, dentro do grupo dos carotenoides, nós vamos ter beta-caroteno, licopeno, alfa-caroteno, astaxantina, beta-criptoxantina, luteína e zeaxantina, que nós acabamos de ver lá na lista da Anvisa, né? Que tem realmente alegações funcionais. Aí vocês poderiam dizer, traduz isso para mim, que os nomes mais esquisitos, né? Então, como que eu vou obter esses carotenoides? Consumindo principalmente frutas e vegetais intensamente pigmentados. Né? Aqui, olha, damasco, brócolis, cenoura, abóbora, espinafre, batata doce, tomate, né? E vários outros alimentos que têm essa característica de serem coloridos e brilhantes. Então, nós precisamos agora começar a desmistificar que uma alimentação rica em compostos bioativos, ela é cara, ela não é cara. E alguns estudos trazem para nós que os alimentos da safra, né? Então, se vocês pegarem lá aquela tabelinha de safra, quais são os legumes, quais são as verduras, quais são as frutas
que é dessa época agora. Então, os estudos mostram que quando a gente consome os alimentos da safra, os alimentos da época, como eles não foram produzidos de maneira forçada em estufas, a concentração de compostos bioativos deles é muito maior. E aí, associado ao preço, que é muito menor, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, ah, não, mas comer fruta, comer verdura é caro. Eu faço feira toda semana, né? Então, assim, R$ 3 uma dúzia de banana, R$ 4 uma dúzia de laranja. Agora nós estamos na época da mexerica. 2 mamões papai por R$ 3 eu comprei aqui na feira. Então, vejam que com R$ 10, o que a gente gasta assim, né? Brincando, eu posso ter um volume de alimentos riquíssimos em carotenoides, em compostos bioativos, em fibra solúvel, tudo isso que nós falamos aqui sendo alimentos da época, né? E se comprado em feira, melhor ainda, porque nós vamos estar estimulando, né, os agricultores locais, a produção local de alimentos. Melhor ainda se você tem uma hortinha aí no fundo da sua casa, ou nas creches, né? Nós temos aí um exemplo da Prefeitura de Curitiba, há uns 9 anos atrás, que eles fizeram, a prefeitura de lá fez uma horta comunitária. Então, tinha um agrônomo na prefeitura, tinha um terreno da prefeitura, eles pegaram ali, junto com a associação de bairro, né, dos moradores das regiões, então a prefeitura entrou com o agrônomo, com a semente, que treinou e capacitou. Foi feita ali uma cooperativa, então eles começaram a produzir os alimentos, e esses alimentos, parte era direcionado para a alimentação escolar, a outra parte era comercializada pela prefeitura e transformada em renda para as pessoas da cooperativa, né, e para a manutenção daquilo ali. Então, eles fizeram estudos em cima disso em relação a indicadores nutricionais das crianças e da população ali. Então, é preciso que a gente invista e pense também, né, nessas estratégias aí. O que a gente tem que tomar cuidado? Que não é porque é um produto natural também que está isento de risco, né? Então, em excesso ou na forma de suplementos, então a gente corre o risco de ter excesso, por exemplo, do beta-caroteno quando você vai suplementar. Então, ele não apenas não previne o câncer, mas também estudos mostram que ele pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de pulmão. Não sei se vocês já viram, tem gente que começa a comer muita abóbora, cabuchá, mamão, né? Muitos alimentos amarelos e verdes escuros que são ricos em beta-caroteno, de repente fica com a mão toda amarela, né? Mas não chega a essa condição, né? Só parar um pouquinho e diminuir a ingestão. Qual que é a estimativa de recomendação de consumo? Seria luteína e zeaxantina 6 miligramas por dia, de lipopeno 6 miligramas por dia. A luteína e a zeaxantina, eles são 2 carotenoides presentes principalmente em vegetais de folhas verde escura, né, como outras frutas e vegetais mais coloridos. Então, alguns exemplos de alimentos que têm luteína e zeaxantina. Então, lembro que esses 2 componentes estão lá na lista da Anvisa. Tá? E quais seriam os alimentos que nós poderíamos consumir para ter esses componentes com alegação funcional? Repolho, agrião, espinafre, né? São boas fontes de luteína. Milho, pimentão amarelo, são riquíssimos em zeaxantina. E eles vêm ganhando muito destaque, né, nos últimos anos, pois vários estudos epidemiológicos associaram o aumento do consumo desses carotenoides com menor risco de desenvolver, por exemplo, degeneração macular, né? Que está muito relacionada com a idade avançada, o surgimento de cataratas em idosos. Então, gente, é importante quando eu falei para vocês lá no começo, essa relação da alimentação com a saúde, com o bom funcionamento do nosso corpo, né? Por isso que isso tem que ser trabalhado na escola. Eu acho que nutrição adequada, equilibrada, tem que começar de pequenininho, as crianças precisam ter acesso. Hábito alimentar, ele tem que ser construído desde cedo, né? Para que a gente realmente não chegue depois dos 40, onde a gente tem maior
risco, né, dessas doenças crônicas não transmissíveis de acontecerem. Para vocês terem uma ideia, né, então vejam bem, eu falei para vocês que é mais ou menos 6 miligramas por dia, né? Então, veja que nós não precisamos de suplemento de beta-caroteno. Os alimentos mesmo são boas fontes. Se a gente considerar 100 gramas de cenoura, aí nós vamos ter, olha, a quantidade já de miligramas de beta-caroteno ou de carotenóides que a gente precisa por dia. Se a gente variar o que é melhor, a gente pode ter espinafre, brócolis, que tem luteína e zeaxantina, junto com a cenoura. Então, uma boa salada, é possível que a gente consiga atingir a quantidade de componentes bioativos que nós precisamos aí, né, para o bom funcionamento, para os benefícios que esses componentes trazem à nossa saúde. Em relação ao licopeno, que também é um outro tipo de carotenoide que nós vimos que está lá na tabela, na lista da Anvisa, né? Ele tem uma característica de ser lipofílico. O que é isso? Ele tem muita afinidade com a fração lipídica. Então, o que a gente percebe? Que o tomate é uma excelente fonte, tanto que a gente viu, né, que as alegações propostas pela Anvisa prevê que a gente deva ter a ingestão de licopeno por meio do tomate, do molho de tomate, e a gente tem estudos mostrando que o molho de tomate, o licopeno dali tem uma maior biodisponibilidade do que o tomate puro, simples na salada. Por quê? Porque quando você faz o molho de tomate, você usa óleo. E esse óleo não deve ser muito, né? Ele vai fazer com que a gente absorva e utilize mais efetivamente esse licopeno presente ali. Só trouxe aqui um exemplo para vocês desses estudos que demonstraram que sopa de tomate aumentou o conteúdo de licopeno no sêmen, diminuindo o estresse oxidativo e melhorando a fertilidade em homens. Olha só, né? Que bacana. Aqui, só depois, se vocês quiserem checar, eu tenho no final as referências, tá? Essa tabela de composição de alimentos, Trabalho Brasileiro de Composição de Alimentos, a versão mais nova é essa, e que tem ali disponível esses conteúdos. O conteúdo de licopeno em alguns alimentos, olha, molho de pizza, sopa de tomate, massa de tomate. Então, é uma variação muito grande, porque vai depender da forma como isso foi feito. Onde que eu posso achar essas quantidades? Então, nós temos uma tabela, também está aqui na referência, chama Tabela de Equivalentes, Medidas Caseiras e Composição Química dos Alimentos, que traz para nós essa composição. Uma outra classe, né? Já estou quase terminando, pessoal. É a classe dos fitoquímicos fenólicos, né? Então, os flavonoides, eles são agrupados em duas classes. Uma que a gente chama de antocianinas, que são aquelas moléculas de pigmento roxo, azul e púrpura. E aí, algumas fontes importantes de antocianinas são aqueles vegetais de cor laranja brilhante, rosado, né? Pétalas de flores, frutos de planta superior. E as antocxantinas, aqui vai incluir os flavonoides, as flavonas, dihidroflavonoides, isoflavonas. Normalmente elas são moléculas incolores, né? Ou de cores que variam aí do branco até o amarelo. As principais fontes são quercetina e seu glucosídeo rutina, muitos vegetais, muitas frutas. Então, assim, o tempo é curtinho para a gente trazer exemplo e falar de tudo, mas tem vários alimentos aí, olha. Alguns exemplos de fontes alimentares ricas em flavonoides. Então, nós temos, né, as frutas vermelhas, chá preto, aipo, frutas cítricas, chá verde, azeitona, cebola, orégano, uva preta, suco de uva, os grãos de soja e derivados, né? Alguns vegetais, trigo integral e vinho. Vendo o moranguinho aqui, o que nos preocupa muitas vezes, né, com os alimentos in natura? Então, aqui é uma região de produção de morango, produção de batata, pimentão, e esses alimentos, eles são ricos nesses compostos fenólicos, são ricos em fitoquímicos, em compostos bioativos, mas em contrapartida,
a gente esbarra aí numa condição que é a utilização excessiva de agrotóxicos para a produção desses alimentos, né? E a gente sabe que esses compostos, que nós chamamos, né, de xenobióticos, ele traz efeitos danosos à nossa saúde. Nós ainda não temos aí uma produção em quantidade para nos abastecer, para nos atingir, né, de alimentos orgânicos, infelizmente. Então, uma estratégia que a gente pode utilizar para reduzir o conteúdo de agrotóxico nos alimentos, por exemplo, morangos. Um dia eu esqueci, comprei o morango, eu e minha filha coçamos inteirinho. Eu falei assim, ai meu Deus, esqueci, né? A gente não pode esquecer. Esquecer de quê? De deixar esses alimentos que são ricos em agrotóxico de molho na água com bicarbonato. Então, tem uma tese, né? Se não me engano, uma dissertação da Unicamp, que depois eles repetiram os estudos, dizendo o quê? Que o bicarbonato de sódio, que é uma coisa que a gente tem na casa da gente, então uma colher de sopa cheia para cada litro de água filtrada, deixado de molho por 20 minutos, diminui em 95% a quantidade de agrotóxicos dos alimentos. Então, se a gente não sabe a origem, não quer correr o risco desses alimentos que a gente conhecidamente sabe que são muito ricos em agrotóxicos, né? Façam isso. Higienizou os alimentos, coloque lá 1 litro de água filtrada, uma colher de sopa de bicarbonato, deixe de molho por 20 minutos, enxaga e está prontinho para a gente comer, com uma redução aí dos níveis dessas substâncias que fazem tão mal para a nossa saúde. Aqui alguns estudos mostrando para nós, olha, que a quercetina, o camperol, genisteína, o resveratrol, que são exemplos, né, desses compostos fenólicos, que eles foram efetivos no tratamento como auxiliar, né, como coadjuvante, junto com outras medidas de tratamento de câncer de colo. As catequinas do chá verde foram utilizadas e mostraram efeitos benéficos no tratamento de doenças neurodegenerativas, as protoantocianidinas em desordens cardiovasculares e o ácido felúrico no tratamento do diabetes, né, sobre esses estudos. Como que esses compostos fenólicos eles agem, então? Eles têm uma ação antibacteriana, anti-inflamatória, antialérgica, hepatoprotetora, antitrombótica, antiviral, anticarcinogênicas e ações vasodilatadoras. Então, quando a gente confere a esses compostos esses efeitos, é porque a literatura nos traz uma série de estudos que suportam esses efeitos. No entanto, ainda não se tem um volume de estudos com a dose e com o mecanismo, a dose-resposta, que associa a dose-resposta, para que esses componentes que não estão ainda incluídos nas listas de regulamentação do Código dos Alimentares e, no caso do Brasil, da Anvisa, não são ainda suficientes. Tá? Então, muitas dessas ações que eles desenvolvem é por ser sequestradores de radicais livres. A gente tem ainda alguns monoterpenos, né? Como, por exemplo, o delimoneno e o álcool perílico. As fontes dietéticas de álcool perílico são as frutas cítricas, cerejas, menta. O delimoneno, ele está presente ali na casca de laranja. Então, a casca de laranja, a casca, por exemplo, de limão siciliano, ela é muito rica nesse óleo essencial e nesse composto fenólico, e isso tem um efeito muito benéfico na nossa saúde, né? Então, se você tem um pezinho de limão aí na sua casa, o que você pode fazer? Higieniza, lava direitinho, enxágua. A gente fala que é exaste de limão. Aqui em casa eu faço assim, né? Então, eu ralo a casca, por exemplo, do limão siciliano, e congelo. Então, todo limão que eu vou usar, eu nem jogo fora a casca do limão, né? Eu uso o caldo, a casca eu raspo, deixando no congelador, e essa casca, depois de congelada, ou mesmo in natura, você coloca na água, você coloca no suco, eu coloco na salada, né?
Então, ela é bem gostosa, não é amarga. Às vezes as pessoas têm a ideia de que ela é amarga. E ela, além de ter esse D-limoneno, ela ainda vai ter outros compostos fenólicos que dão cor, pigmento ao limão. Né? Às vezes, assim, você espreme meio limãozinho, coloca ali dentro, coloca água, então aquele óleo essencial. Então, tem muitas maneiras simples da gente aumentar o consumo desses compostos bioativos e trazer benefícios, né, à nossa saúde. Então, o D-limoneno, ele tem sido associado com propriedades quimiopreventivas, quimioterapêuticas no tratamento do câncer de mama, câncer de pele, fígado, pulmão e estômago, tá? Por fim, nós vamos ver aqui, né, dentro desses compostos bioativos, os isoflavonoides. Então, as isoflavonas, elas estão presentes principalmente em alimentos à base de soja. Então, o conteúdo nesses alimentos vai depender da variedade que se utiliza, das condições de cultivo, né, da forma pelo qual são processadas. Então, a maior parte da proteína de soja que é utilizada pela indústria de alimentos contém isoflavonas em concentrações variadas, tá? Então, alguns exemplos aqui de produtos processados à base de soja. Então, o grão de soja, que a gente acha aí, né, comercializado, farinha de soja, extrato solúvel. Então, as pessoas costumam falar leite de soja. Eu costumo dizer que soja não tem teta, então não é leite, né? Então, é um extrato solúvel, o nome correto. Mas se você falar leite de soja, todo mundo vai entender. A proteína vegetal texturizada, o tofu, missô, tempê, molhos à base de soja. Então, nós temos muitos produtos aí que a gente pode estar utilizando esses isoflavonoides. Aqui o conteúdo de isoflavonas, né, em alguns desses compostos, desses produtos. E por fim, para a gente fechar, então aqui também aquela tabela que eu mostrei para vocês, vocês vão encontrar essas formas. E como último componente, né, dessa condição funcional, a gente não poderia deixar de falar da microbiota intestinal. Então, lembram que lá atrás nós falamos das beta-glucanas, mas também falamos do fósforo, falamos da inulina, falamos da goma-guar parcialmente hidrolisada. Então, esses três, principalmente fósforo, inulina e goma-guar, eles recebem o nome, além, né, de fazerem parte dessa classe de fibras solúveis, de pré-bióticos. O que seria isso? Então, seria a possibilidade de exercer um efeito benéfico sobre a nossa microbiota intestinal, né? Então, hoje em dia, esse é um assunto que tem sido foco, tem sido alvo de muitos trabalhos científicos aí, né? E o que a gente percebe? Que a microbiota normal é um equilíbrio entre os micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal, né? Sendo a variedade que compõe esse equilíbrio depende de muitos fatores, depende do tipo de parto, depende se você foi amamentado com leite materno ou não, depende do seu tipo de alimentação hoje, depende até mesmo de características genéticas, quais são os tipos de micro-organismos que compõem a nossa microbiota. Então, é bastante variável. E essa microbiota, né, ela vai exercer diferentes efeitos no nosso organismo. Então, depende da quantidade e da qualidade. Se elas estiverem equilibradas, né, o hospedeiro tem benefícios. E aí, chama-se de eubiose. Se não, estando desequilibrada, nós vamos ter muitos transtornos decorrentes dessa condição, que recebe o nome de disbiose intestinal. Então, os probióticos, né, eles também têm alegações funcionais, até mesmo pelos órgãos regulamentadores nacionais e internacionais, e ele constitui o quê? Uma preparação ou um produto contendo micro-organismos definidos, viáveis, em número suficiente, que alterando a microflora em um compartimento exerce efeitos benéficos sobre a saúde, tá?
Aqui nós temos alguns efeitos, né, fatores que influenciam a microbiota. Aí, se vocês me perguntarem assim, ô Cristiane, se eu tomar leite fermentado, né, tem vários aí, eu vou estar ok em relação aos probióticos? A minha resposta vai ser não. Por quê? Porque a concentração desses micro-organismos nos leites fermentados é muito pequena, não é suficiente para passar pelo ácido do estômago, pelo intestino, pela bile ali, e chegar lá no nosso intestino grosso num número tal que possa ser viável para colonizar e trazer os benefícios. Então, a gente precisaria realmente de utilizar uma concentração alta, né, dessas bactérias aí. Então, seria isso, né? Nós temos algumas situações e doenças que elas estão associadas à desbiose intestinal. Então, quando eu tenho ali um desequilíbrio, né, entre as bactérias, né, benéficas e aquelas patogênicas, então, se as patogênicas estiver numa concentração maior, nós podemos ter uma síndrome do intestino inflamatório, né? Doença diverticular, doença inflamatória intestinal, halitose. Então, aqui, olha, tem jovens que sofrem tanto com mau hálito, né? Escova o dente, e tem não. O problema está lá no intestino, teria que tratar o intestino. Algumas doenças autoimunes, obesidade, câncer de colo, né? Então, podem estar associadas a esse desequilíbrio. E aí, como consequência, nós vamos ter aí alterações inflamatórias, imunológicas, alguns quadros comuns que acompanham essa condição de desbiose, diarreia, dor abdominal, muita flatulência, meteorismos, né, que são aqueles barulhos na barriga, os borborigmos também. E os estudos apontam algumas aplicações clínicas. Desculpa, pessoal. Desses probióticos, pré-bióticos e simbióticos. Simbiótico é quando eles misturam os dois, tá? Então, vários estudos suportam que esses componentes têm indicações, né, que apoiados pela literatura científica. Prevenção e tratamento de diarreia aguda, diarreia pós-antibiótico. Então, gente, nós temos aí alguns estudos que mostram, se você faz uso de um protocolo básico de antibiótico, por exemplo, o mais básico de todos, 125 miligramas de amoxicilina por 7 dias. O médico nenhum prescreve isso, porque as pessoas usam tanto antibiótico hoje em dia que isso nem faria efeito. Mas vamos supor que isso aí. Os estudos mostraram que esse protocolo básico de antibiótico terapia, a gente demora, no mínimo, 6 meses para recuperar parcialmente a nossa microbiota intestinal normal. E aí, o que acontece? Um dos principais mecanismos de defesa do nosso organismo está ali no intestino, né? No intestino delgado, no intestino grosso. Então, nós temos ali as células de defesa e essa microbiota, ela participa ativamente. Então, você toma antibiótico, por exemplo, para tratar uma sinusite. Aí isso afeta a sua microbiota intestinal, diminui a sua resistência imunológica, aí daí a 2 meses você desenvolve uma otite. Aí você toma antibiótico de novo. Aí daí a 3 meses você vem com a faringite. E assim nós vamos, né? Por não repor essa microbiota intestinal, por não contarmos com esse mecanismo de defesa, a nossa saúde vai se deteriorando, tá? Também temos indicação para uso na constipação, prevenção de infecções respiratórias e gastrointestinais comuns em creches, doença inflamatória intestinal, então Crohn, retocolite ulcerativa, os pouchites, né? Recomposição da microbiota intestinal em idosos, que eles acabam tendo realmente essa diminuição. A gente observa, ou os estudos, né, indicam para nós que a utilização dos pró e pré-bióticos aumenta a absorção intestinal de sais minerais, principalmente do cálcio. Então, ele poderia ser utilizado, por exemplo, por mulheres na menopausa,
na prevenção e tratamento da osteoporose e naqueles indivíduos com intolerância à lactose. Então, essas são as 8 condições que nós temos aí uma alegação científica consistente para a utilização de pré e probióticos com efeito, né, no tratamento. Eu trouxe esse artigo aqui como curiosidade, né? Porque hoje em dia tem se falado muito no eixo intestino-cérebro. Então, esse estudo, aqui está a referência dele, ele é de 2018. Ele avaliou a importância da microbiota intestinal na TDAH, né? Então, evidências sugerem que a microbiota intestinal desempenha um papel fundamental no eixo de comunicação intestino-cérebro, tendo influência no metabolismo, inflamação, eixo hipotálamo, hipófise adrenal e na neurotransmissão. O estudo também mostrou que há envolvimento de alterações da microbiota em doenças psiquiátricas, e aí não só TDAH, mas depressão, ansiedade. Fizeram um estudo e identificaram que essa bactéria específica aqui, ó, a Facelium bacterium, ele pode representar um novo marcador potencial da microbiota intestinal na TDAH. Então, com base nos resultados, né, nesses achados desse estudo, ele foi, especificamente esse estudo conclusivo, que a manutenção da diversidade microbiana no início da vida é muito importante para o desenvolvimento normal do sistema nervoso central. Sendo assim, é um mecanismo que pode prevenir doenças relacionadas ao desenvolvimento neural, como o TDAH. Então, a gente precisa lembrar que a gente não nasce pronto, né? E o sistema nervoso central do ser humano, ele termina a sua formação aos 24 meses, aos 2 anos de idade. Então, por isso que, por exemplo, a Dani falou para vocês na aula anterior sobre a importância do aleitamento materno, gente. Então, o leite materno, ele tem uma composição de aminoácidos que nenhum outro alimento consegue ter. E esses aminoácidos, né, naquela proporção que estão presentes ali no leite materno, eles são fundamentais para garantir o desenvolvimento normal do sistema nervoso central, que vai se completar aos 2 anos de idade, aos 24 meses. Por isso que nós precisamos incentivar o aleitamento materno até essa idade, né? Óbvio que com 6 meses vai ter a introdução da alimentação complementar e a criança não vai depender apenas do leite materno, né? Porque ela precisa de um aporte de energia e de outros nutrientes que venha garantir o seu desenvolvimento, mas não pode faltar o aleitamento materno. Ele é fundamental, as mulheres precisam saber disso, a gente precisa de multiplicar isso, né? Eu tenho 3 filhas, né? Tive a oportunidade de amamentar as 3, né? Aqui eu consegui amamentar menos porque ela deixou, foi com 1 ano e 9 meses que ela abandonou o peito, mas a outra 2 anos e 3 e a outra 2 anos e 11. Então ela foi bem longe aí no aleitamento materno, né? Então a importância dessa condição. E aqui, olha, só para ilustrar um pouquinho, já estou terminando. Nós temos as cepas, várias cepas de lactobacilos e várias condições de patologia, né? Por exemplo, aqui, olha, deixa eu pegar autismo. Então, se eu pegar autismo, eu vou ter aqui, olha, eu vou fazer uma fórmula de probióticos com algumas cepas específicas. Eu venho, pego essas cepas aqui, nessas quantidades, por exemplo, se for criança, adulto, né, ou idoso, nessas quantidades, auxiliar no tratamento, não é um tratamento exclusivo, mas auxilia no tratamento, olha, de várias condições, né? Hipertensão, imunidade, enfim, várias condições que nós temos aqui do uso de probióticos associado aos prebióticos para o tratamento dessas condições. Então, alguns estudos apontam, né? Você também, eu também, né? Sou o que eu hospedo. Então, quem que está aqui habitando o nosso intestino, colonizando o nosso trato digestório, né? O tipo de bactéria que coloniza o nosso intestino, e nós temos aí trilhões de bactérias colônicas da nossa microbiota. Nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células, né?
E aí, as metas e estratégias nutricionais. Então, o aumento desses alimentos funcionais, né, dos óleos, dos alimentos integrais, das frutas e verduras, né? Aqui nós temos o vinho, as oleaginosas, orientados pelo nosso guia alimentar para a população brasileira. Nós temos aí alguns indicativos que um conteúdo de 2 gramas, né, 2.000 miligramas de fitoquímicos como parte de uma meta nutricional, quando bem aplicada, vai resultar em efeitos bioativos muito benéficos, modulação dos nossos neurotransmissores, neuroplasticidade, então nós vamos garantir com isso saúde mental, a microbiota intestinal, a melhora do sistema imune, né, do pH intestinal. Então, quando a gente melhora esse pH intestinal, a gente garante, por exemplo, melhor absorção de nutrientes, principalmente aí de minerais, e essa proliferação de bactérias benéficas na prevenção de doenças. E eu recomendo, né, que todos nós possamos pensar nisso. A alimentação saudável, ela é primordial para que os resultados sejam seguros, sejam eficientes. Então, aliar alimentação saudável, prática regular de atividade física é uma boa estratégia, né? Com certeza, nós teremos mais qualidade de vida. Desculpa, gente, passei do horário, né? Muito obrigada, que eu trouxe algumas referências bibliográficas e fico aqui à disposição de vocês, para que, se tiverem alguma dúvida, né? Algum questionamento. E a gente pede que vocês não se esqueçam de depois preencher o formulário aí no finalzinho, que a gente precisa dessa avaliação. Então, me coloco agora à disposição de vocês. Podem abrir o microfone, ou se quiserem aí, o Igor me ajuda a acompanhar no chat, né, Igor? Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz, mas se ninguém tiver dúvida, eu vou achar que vocês não entenderam nada. Obrigada, Gislene, Tânia. Boa tarde. Luciana, você colocou que queria fazer uma pergunta, está aí no chat? Está no chat a sua pergunta, Marcela? Eu vou olhar aqui. Não, Cristiane, foi a Luciana que colocou. No final, gostaria de fazer uma pergunta. Ah, sim. Eu vou ver aqui, mas se quiser abrir o microfone também, podem ficar à vontade, viu, gente? Nós estamos entre colegas. Sou eu, a Luciana. É uma dúvida assim, eu tenho uma sobrinha que ela é um bebê, e ela tem assim, ela tem muitas cólica, então ela foi na médica, a médica até sugeriu que a minha cunhada, que para que ela talvez fizesse um teste para ver se ela já tem tolerância à lactose, ao leite. Mas ela ainda tem só 4 meses. E ela, né, só está no peito, né, só no leite materno. E se a alimentação da mãe pode que a criança já tenha nessa idade uma tolerância à lactose? Intolerância, claro. Entendi, Luciana. Na verdade, as cólicas intestinais, elas são comuns até o quinto, às vezes até o 7º mês da criança. Por quê? É porque a gente está se formando, o intestino, né, o trato digestório nosso, ele vai terminar a formação aos 12 meses.
Então, na verdade, não é que ela tem uma intolerância à lactose, né, que precisa suspender o leite, ou que a alimentação da mãe a gente tem pouco estudo comprovando que o leite, o que a mãe come, afeta, né, essa questão das cólicas infantis. Temos alguns como chocolate, cebola, né, que pode provocar, mas os estudos ainda não são conclusivos. O que a gente tem de mais concreto seria essa condição de que o intestino ainda está em formação, né? E por isso, de ser tão comum. E quando é primeiro filho, a gente assusta bastante. Mas eu acho que não é primeiro filho. Ela tá bem assustada, sabe? Então ela fica muito preocupada. Aí eu falei para ela que estava no curso, né, sobre alimentação, e semana passada a gente já falou sobre o leite materno. Aí neste final de semana eu tive com ela e a menina estava assim chorando muito, ela fica se retorcendo demais e já tinha levado ao médico. Só que aí ela me falou isso. Aí eu falei, eu vou fazer essa pergunta para uma nutricionista lá, que é mais, né, já é mais especialista sobre isso. E como você aí já é, né, é muito mais ainda, né, que eu, pelo jeito, seus estudos, falei, vou perguntar. Às vezes, assim, né, é difícil a médica que está acompanhando, mas eu não acredito, Luciana, teria que investigar, a não sei que seja assim, uma coisa muito absurda mesmo, as dores, né? Então, o pediatra, ele pode auxiliar aí com o tratamento, mas eu não acredito que seja intolerância à lactose, não, e acredito também que não tenha muita influência da alimentação da mãe sobre essa condição, é mais uma condição fisiológica. Né? A calma, não sei se é seu familiar, né? Se é parente próximo assim, mas o conselho que eu te dou passa, né? Vai passar, daqui a uns meses. Eu já falei para ela isso mesmo, assim, não falando sobre que a criança ainda está com informação, tudo, não, né, não sei ainda, mas vou explicar isso para ela. E outra, como ela também nasceu assim um pouco prematura, né? E também ela, como ela dorme muito pouco, vai que ela já é assim muito desinquieta, devido a ela ter um pouco sono, sabe? Ela dorme muito pouco. Mas a questão do sono na criança pequenininha, ainda mais que ela é prematura, é porque o metabolismo deles é muito acelerado, né? Então, aqui em casa eu brincava que era telecena, de hora em hora chorava. Mas por que chora? Né? Chora de fome muitas vezes, que o estômago do bebezinho recém-nascido e da criança prematura, ele é bem pequenininho. Então, ela mama, cabe um pouquinho ali do leite. Aí, daí a pouquinho, ela já utilizou essa energia, esses nutrientes daquele pouquinho. Aí ela chora, quer mais. Porque aí, à medida que ela vai crescendo, aí esse estômago, né, ele vai aumentando de tamanho e ela vai tendo uma capacidade gástrica de mamar uma quantidade que permite que ela durma mais horas. Então, também é um aspecto normal, né, o bebê acordar várias vezes, o bebê não dormir igual a gente 8 horas. Então, isso vai acontecer só mais tarde, ela está só com 4 meses. Então, tanto a questão das cólicas, que tem esse papel fisiológico, e talvez ela pode estar chorando de fome mesmo. Então, por isso que a gente fala que o aleitamento, né, materno, nessa época, é por livre demanda. Né? O que significa isso? Toda hora que o bebê quiser, a gente tem que estar oferecendo nesse comecinho, em função de que o estômago deles é bem pequenininho e não tem uma capacidade ali de armazenar, né? Eles estão crescendo, eles estão duplicando de tamanho, estão gastando muita energia e não tem um estômago com um tamanho capaz, né, de ter ali por várias horas alimento disponível para isso. Então, por isso que dorme um pouquinho, mas depois ela vai acalmando, vai crescendo, ela vai conseguindo sugar melhor, né? Agora, a mãe precisa de cuidar, né? Precisa de tomar muito líquido, precisa ter uma alimentação adequada, precisa de dormir quando a criança dormir, porque tanto o sono, quanto o líquido, quanto a alimentação interfere na quantidade de leite que a gente produz. Não existe leite fraco, tenho certeza que a Dani falou isso para vocês, né? O leite materno, ele é ideal para aquela criança.
Então, assim, mas ele pode diminuir a produção se a gente ficar muito estressada, se a gente ficar sem dormir muito tempo, né? Então, essas são as recomendações. E a criança sente tudo que a mãe sente. Então, a gente na primeira viagem fica muito nervosa, né? Então, a criança fica também, sente que a mãe está ali um pouco apreensiva, então que ela busque dormir. Criança dormiu 3 horas da tarde, se ela tiver possibilidade, né, deite e dorme com a criança, 3 horas da tarde, né, aproveitar esse tempinho. Não sei se ela ainda está de licença maternidade, provavelmente sim, né? Mas Sim. aí a gente tem que adequar a nossa rotina à rotina da criança, porque às vezes o que acontece? A criança dormiu, a mãe fala assim, vou aproveitar para lavar essa fraldinha, vou passar essa roupinha, né? Aí na hora que ela quer descansar, a criança... Realmente. Ela anda muito cansada mesmo. Então fala com ela. Uma dica é ela descansar junto com o bebê. Bebê dormiu, ela deita e dorme também. Deixa as fraldas, pede para alguém ajudar, né? Faz um mutirão das amigas aí, cada dia vai uma turminha. É Então, isso é verdade. importante. Muito obrigada, viu? Ainda vou ligar para ela hoje mesmo para conversar. Que bom, que ótimo, Luciana. Então, tá bom, obrigada. Tem uma dúvida aqui, Cris, da Lucimara no chat. Ela gostaria de saber, referindo à artrite reumatoide, o que poderia estar introduzindo para poder melhorar as condições físicas do paciente? Bom, a artrite é Lucimara, Igor? Isso. A artrite reumatoide, Lucimara, ela é uma condição inflamatória crônica, né? Então, assim, das articulações. Eu vou falar para você do ponto de vista nutricional, porque tem o tratamento da artrite reumatoide, ele tem a parte clínica, que é feito com o médico, às vezes a fisioterapia, às vezes um aporte psicológico, né? Porque tensões e situações psicológicas pode piorar o quadro clínico, e tem também algumas condições nutricionais que a gente pode adotar. Então, eu falo especificamente. Tem alguns alimentos que eles podem, que a gente chama de alimentos inflamatórios, tá? E tem alguns alimentos que são anti-inflamatórios. Então, todos esses alimentos com característica anti-inflamatória, eles são benéficos no tratamento, como um coadjuvante, como auxiliar no tratamento da artrite reumatoide, né? Por exemplo, alho, cebola, acerola, o próprio ômega 3, então 2 cápsulas de ômega 3 ao dia a gente utiliza, vocês viram aí pela legislação da Anvisa, né, que ele tem essa propriedade funcional, então são algumas medidas. E tem como, por exemplo, um nutricionista, calcular o fator inflamatório da dieta. Então, pão branco, macarrão, arroz branco, tem um fator inflamatório mais alto, mas não quer dizer que você vai deixar de comer esses alimentos. Então, quando o nutricionista ele faz a dieta, aí ele consegue calcular o fator inflamatório, que deveria ser positivo, né? E aí ele faz uma dieta anti-inflamatória, que é associada ao tratamento da fisioterapia orientada, clínica e psicológica, tem surtido efeitos, assim, muito benéficos, né? No tratamento da artrite, por causa dessa condição inflamatória dela. Mas te falo, começa a comer mais alimentos crus, mais vegetais, frutas com cascas, né? Cebola, alho. Então, assim, só para te dar um exemplo, outra coisa que tem um potencial inflamatório muito grande são os alimentos industrializados, né? Então, por exemplo, quando eu recebo para tratar uma pessoa com uma condição inflamatória, como, por exemplo, que você me fala da artrite, uma das primeiras coisas que eu suspendo é glutamato monossódico e aspartame, né? Ou seja, glutamato monossódico, ele está ali, Sazon, caldo quinó, esses molhos industrializados, tudo isso tem glutamato monossódico. Então, isso é um veneno para quem tem essa condição inflamatória.
que você pode substituir, que é muito mais saudável, que é cheio de compostos bioativos? Não sei se você tem uma hortinha, né, ou um mercado, pega alho, cebola, salsinha, alho poró, que mais que eu coloco? Orégano, essas ervas desidratadas, manjericão, coloca tudo dentro do liquidificador com um pouquinho de azeite, sal, bate e prepara a sua comida com esse tempero. Então, assim, faça tudo. Faça carne, arroz, feijão, né, os legumes. E quando você faz, você tira glutamato monossódico da suplementação e substitui, por exemplo, por esse temperinho, e esse temperinho vocês podem fazer, né, todo mundo aqui, não é só quem tem artrite reumatoide, coloca na geladeira, dura 1 mês, né, e você coloca em potinhos menores, que abre um de cada vez, é muito barato e muito benéfico, né, uma fonte aí de substâncias anti-inflamatórias muito boa. O ômega 3, como eu disse, né? O farelo de aveia pode introduzir também, porque a beta-glucã, ela vai produzir ácidos graxos de cadeia curta pelas bactérias colônicas lá, que vão, né, o butirato, que vão ter esse efeito também anti-inflamatório. Então, seria uma estratégia muito boa. Não sei se eu consegui te responder, eu falo demais, né, gente? Obrigado, Cristiane. Foi ótima explicação. Imagina, Lucimara. Cristiane, Pode falar. eu gostaria de saber quais são os alimentos funcionais que poderiam ajudar a melhorar a constipação intestinal. Bom, a primeira coisa, Micaela, a gente precisa entender qual que é a causa da constipação. Tudo, na verdade, né, a gente precisa tentar identificar essa causa. Muitas vezes, a constipação intestinal, ela consegue ser tratada com aumento de fibras, de líquidos e de alimentos laxantes, né? Então, e também com uma dieta mais fracionada. O que a gente chama isso? Se você comer mais vezes ao dia em horários certinhos. Então, tomou o café da manhã, no meio da manhã come uma fruta, almoça, no meio da tarde come um lanchinho, depois janta ou faz um lanche. Por quê? Porque toda vez que o alimento chega no intestino, no nosso trato digestório, estimula o funcionamento intestinal. Então, uma das coisas é esse fracionamento. Tem alimentos que têm um potencial laxante, né? Então, o mamão, a ameixa seca desidratada, a laranja, a mexerica, consumir com bagaço, as fibras, né? Então, aí as fibras solúveis, por exemplo, a biomassa de banana verde, que é muito simples, vocês procurem depois aí na internet, biomassa de banana verde, que é uma fonte de fibra solúvel bastante importante, que a gente pode usar no tratamento. E o quinto elemento que não pode faltar é água, tá? Então, aí aquela proporção que eu falei para vocês. Quando já tem um quadro de constipação, aí a gente não vai usar aquela quantidade de 35 ml por quilo, a gente vai usar 40 ml por quilo. Então, acordou, antes de tomar café da manhã, toma um copo de água. Porque a água é assim, você não tem que tomar água quando você está com sede. Porque se a gente sente sede, é porque a gente já está desidratado. Então, eu tenho que fazer essa continha e saber assim, olha, meu remédio, eu tenho que tomar isso aqui ao longo do dia. Nunca tome 40 minutos antes e 1 hora depois das grandes refeições, almoço e jantar. A água pura, o suco de fruta natural, com pouco açúcar, até um copinho, tudo bem. Tá? E tem Micaela, que a gente sempre prescreve, que a gente chama de coquetel laxante, né? Que seria você pegar 5 ameixas secas, sabe essa ameixa que a gente compra sequinha, sem caroço, no supermercado? Você pega 5 ameixas, coloca meio copinho de água, pega um garfo, fura ela todinha à noite, deixa na geladeira de um dia para o outro. No outro dia, você vai tomar essa água em jejum. E pode usar essa ameixa para bater com leite, mamão, coloca um farelinho de aveia, né? 3 vezes na semana. Por quê? Porque na ameixa tem uma enzima, ela chama de hidroxifenilizatina, que estimula o intestino.
E aí, quando você deixa de molho na água de um dia para o outro, essa enzima ela sai e você consegue tomar uma quantidade bem alta dela, né? Então, são algumas dicas para tratar constipação, tá? Sim. Então, porque fazer o uso desses medicamentos que a gente compra em farmácia aí faz muito mal à saúde. Acaba que o organismo acostuma a funcionar somente quando você usa o medicamento, né? Exatamente. Então, eu esqueci de falar isso, né? Tem pessoas que têm constipação intestinal que usam laxante. Isso. E o que que acontece? Nós temos ali no finalzinho do intestino uma região que é tipo uma bolsinha assim, chama ampola retal. Quando a gente evacua todo dia, essa ampola retal ela nunca esvazia completamente, sempre fica um resíduo ali. Aí, nas 24 horas, você consegue encher essa ampola, aí ela tem o estímulo para distensão de parede, você consegue evacuar, né? Uma ou duas vezes durante o dia. Quando você toma o laxante, você esvazia todo o reto, toda a ampola retal, aí vai demorar de 3 a 5 dias para encher de novo. Aí você já pensa assim, nossa, estou constipado de novo, eu tenho que tomar. Aí começa o ciclo. É um ciclo vicioso. Vicioso, né? Exatamente. Então, tem que suspender o uso de laxante, estabelece um horário, né? Então, cada pessoa ali tem um horário. Por exemplo, depois do café da manhã. Então, se você tem que sair para trabalhar, levanta um pouquinho mais cedo, toma um café, senta no vaso, inclina, assim a gente fala, né? Inclinar com um ângulo mais ou menos de 45 graus os pés, põe um banquinho baixinho, e todo dia você se programa para isso. Aí depois, porque tem, né, uma questão psicológica envolvida. Se a gente se reeducar, a gente vai ver a melhora dessa condição de constipação intestinal. É Sim, muito eficiente. obrigada. Imagina. Mais alguma questão, pessoal? Acho que o Igor já colocou a lista de presença, né, Igor? E o questionário de avaliação aí no chat. A gente pede que vocês respondam. Já sim, já disponibilizei, Cris. Bom, pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, né, eu agradeço muito a participação, a presença de vocês aqui. Depois, se quiserem, né, tirar alguma dúvida no material, eu coloquei o meu e-mail, é cristiane.gracelli, com 2 S, 2 L's, onde acha a biomassa de banana verde, você faz, é muito simples. Você pega a receitinha, 6 bananas bem verdes, tem que estar bem verdinha, não pode estar de vezes não, pode ser qualquer tipo de banana, tá? Pode ser a banana prata, a banana nanica, né? Então, 6 bananas bem verdes, vocês higienizam a casca, aí cozinha na panela de pressão, depois que começar o barulhinho, vocês contam 6 minutos. Aí, deu 6 minutos, desliga, deixa ali no vapor. Quando acabar a pressão completamente e a banana esfriar, vocês batem a banana descascada com água. Pode congelar, né? Pode colocar, é gostoso. E quem gosta muito de doce, essa biomassa você pode comer pura, pode colocar na sopa, no feijão, pode fazer sobremesa, pode fazer estrogonofe, né? Usar a biomassa de banana verde no lugar do creme de leite, fica muito gostoso o estrogonofe. Quem escuta assim acha que é mentira, mas experimente para vocês verem. Pega a biomassa de banana verde, coloca um pouquinho de cacau, um pouquinho de mel. Nossa, é um brigadeiro fantástico. E é muito baratinho, né? Porque a única coisa que a gente usa para fazer a biomassa é banana verde e água. É uma delícia mesmo, Tânia. Muito bom e tem muitos efeitos benéficos para a nossa saúde, viu, gente? De nada.
Bom, então eu acho que a gente já pode encerrar, né, Igor? Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Precisando, nós estamos aqui todos, né, toda a equipe. Boa tarde para vocês, uma excelente semana. Espero que vocês fiquem bem. Espero que tenha contribuído um pouquinho para que a gente possa disseminar esses conhecimentos, né? O que a gente espera é isso, né? Que vocês possam usar desses conhecimentos mesmo para multiplicar o saber. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Que bom que você gostou, Laodiceia.